Boa noite, amigo internauta, boa noite, telespectador do Pautando. Hoje, 14 de julho de 2020, mais uma vez, João Gabriel e eu aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, bem aqui no centro de Poços de Caldas, na rua Capitão Quinzinho Junqueira, 67, ao lado do Departamento Municipal de Água e Esgoto e ao lado do Cartório Eleitoral. Boa noite, João, prazer imenso, tudo bem? Tudo bem, Albert, boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Lembrando que quem estiver nos assistindo aí pelo Facebook, eu convido a curtir a página do Jornal da Cidade, para receber atualizações do nosso conteúdo. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, tem um botãozinho aqui do lado, é só se inscrever, é gratuito, também recebe atualizações do nosso conteúdo. Ontem à tarde, João, fui procurado por 3 moradores lá da Zona Sul, chateados com a administração pública de Poços de Caldas, chateados com o Departamento Municipal de Água e Esgoto, mas não tiro o que está acontecendo em virtude dos problemas financeiros que estão acontecendo com o Departamento Municipal momentaneamente em virtude dessa pandemia. Na última terça-feira, o atual diretor Paulo César Silva esteve lá na Câmara Municipal conversando com os vereadores e disse que o DEMAI está com déficit hoje na ordem de 2 a 3 milhões de reais por conta desses 4 meses de atrasos de pagamentos no fornecimento de água para os consumidores em Poços de Caldas. Desde 2008, João, inclusive eu fiz uma postagem no Poços hoje amanhã, ontem à noite, a respeito disso. Desde 2008, na administração de Sebastião Navarro, já vem transferindo recursos do Departamento Municipal de Eletricidade para a Prefeitura. Passaram todos os prefeitos, todos retiraram, estão aí na ordem de 500 milhões de reais. Será que não seria a hora da Prefeitura, em virtude desses problemas que nós estamos enfrentando, porque no final do ano eles vão ter que fazer aquele saque, no qual nós comentamos aquele dia, para fechar o rombo, que hoje está em quase 80 milhões de reais a curto prazo, para fechar as contas, para não dar a improbidade administrativa para o Sérgio e para o Flávio futuramente. Será que não seria a hora de uma transferência do Departamento de Eletricidade para o DEMAI nesse valor de 2 a 3 milhões para conter esse problema de corte de água dos moradores de Poços de Caldas, João? Não é uma acessibilidade social muito grande cortar nesse momento de pandemia? No momento de pandemia é de uma insensibilidade total, né? Não dá nem para dimensionar. O Albert, no programa passado, ele sugeriu realmente essa questão de transferir parte aí desses recursos que a Prefeitura tem direito de pegar lá do DME, porque ela é acionista majoritária, transferir do DME para o DEMAI, justamente para cobrir, vamos dizer assim, esse déficit, essa queda de arrecadação, na verdade, né, que está acontecendo lá no DEMAI. Né? O Paulinho teve na Câmara Municipal na semana passada e ele disse lá que houve uma queda de 30%, né, na arrecadação mensal do DEMAI, então arrecadava-se ali, acho que 5.400, caiu para 3,5. É muito, é grande, assim, né, João? Ele falou, ele agora de cabeça não sei não os lembro valores, os números mas assim, ele falou que realmente foi uma queda ali de 30%. E essa queda ocorreu porque as pessoas deixaram de pagar as contas de água durante o período de pandemia. Né? Logicamente que teve aquela tolerância do DEMAI nesse período, né? de não se fazer o corte de água, né? E também não deixar ali o pessoal sem pagar, vamos dizer assim. E só que aí agora, né, chegou num ponto aí 3 meses depois, né, o DEMAI passou a partir do dia 15 de junho, né, a fazer o corte. Né? Segundo amanhã vai completar um mês, né, João? Isso. Segundo o DEMAI, inicialmente os cortes seriam feitos em contas que estavam atrasadas desde 2019. Né? E depois, eu tenho a impressão que eles passaram a cortar agora contas em atrasos mais recentes relativos ao ano de 2020. De qualquer forma, essa sugestão do Albert seria aí a mais viável no momento, né? Emergencial, né? Seria uma situação emergencial que cobriria aí esse déficit. Né? As pessoas vão falar assim, mas aí transfere o dinheiro, a população não vai pagar água. Não, você vai em cima, você vai cobrar, você vai dar um prazo maior para a pessoa pagar. É claro que você não pode chegar lá para repor o caixa do DEMAI, para ele não ter esses problemas financeiros. Não é uma isenção, não, isenção de forma alguma. Não é isso, não. É para que o DEMAI possa recompor seus caixas, honrar os seus compromissos, porque senão daqui a um dia o DEMAI vai acontecer igual a administração do Sérgio da Prefeitura. Já está com mais de 80 milhões devendo aí na praça e logo vão ter que fazer a transferência do DME para cobrir esse rombo estrondoso deixado por essa administração desastrosa 2017-2020. E lembrando também que o DME também anunciou recentemente que terminou, né, a validade da medida provisória, terminou na verdade dia 31 de julho, né? Então aquela tarifa social ampliada que era de 100% no desconto da conta, voltou agora ao nível anterior, só para a gente reforçar essa argumentação da questão
de cortes de energia elétrica e água durante o período, né, Albert? Com certeza. Mudando de assunto, João, hoje no período da manhã, por volta do meio-dia, o secretário de Saúde, Carlos Mosconi, deu uma entrevista a diversos órgãos de imprensa em Poços de Caldas e um fato lamentável, e as pessoas estão brincando com coisa séria. Fizeram uma festinha com 30 pessoas de uma mesma família, sendo que dentre as 30, uma estava infectada com Covid-19. E 15, pasmem minha gente, preste atenção, 15 pessoas infectaram. Isso é um grande perigo, as pessoas têm que ter consciência, a gente tem cobrado nas redes sociais. No último domingo nós mostramos uma aglomeração muito grande lá no Capial, no Bortolã e outros bares ao redor, de pessoas que estão vindo de Campinas, São João da Boa Vista e da região toda aqui para desfrutar de um domingo nosso no período da tarde. Isso aí é um problema sério. A região de São Paulo está completamente abarroada de pessoas nas UTIs, não tem vagas mais e estão levando as coisas numa brincadeira. Os bares nos bairros da cidade completamente lotados. Isso aí serve de exemplo para que as pessoas tomem cuidado e que as pessoas se conscientizem. Porque de transmitiu para 15, esses 15 podem ter passado para mais 100 pessoas nessa proporção, correto, João? Então as pessoas têm que ter consciência do que está acontecendo e o secretário veio, colocou à tona o que está acontecendo no município de Poços de Caldas, e a gente tem que parabenizar a Secretaria de Saúde, porque poderia omitir esses dados, mas é importante salientar e divulgar, porque as pessoas estão levando na brincadeira isso, né, João? Já falamos, Albert, várias vezes aqui no programa Pautando a respeito aí da atuação da Prefeitura em relação à pandemia. A Prefeitura mais acerta do que erra. Sem dúvida. Esse realmente foi um acerto da Prefeitura jogar as claras. Claro. Teve o evento, contaminou-se aí 15 pessoas dentro de 30, né? Então evita especulações. E não era festa cobrando ingresso, não era uma festa particular de pessoa. Vamos dizer que fosse um churrasco de 30 pessoas, sim, né? O grande problema aí do vírus, Albert, é que a gente não consegue identificar quem tem ou quem não tem vírus. De não forma é que nem alguma. você tá com um catapora ali que dá pinta na manchinha e tal, na sua pele, você consegue identificar. Então não tem como identificar. Agora, como a gente estava falando de erros e acertos, eu considero que tenha sido um erro aquela retirada da barreira sanitária lá no Marco Divisório. Com certeza, porque lá segurava o pessoal do estado de São Paulo. Então o pessoal chegava e via que tinha barreira. Agora eles vêm até o Bortolã e voltam. Não tem barreira, não tem barreira vai nenhuma. ter só na Danone, né? Então, assim, os aí se tiver um de Poços de Caldas lá no final de semana com algum contaminado de Campinas e região, vai trazer para dentro de Poços de Caldas o problema. Né? Exatamente, né? É um efeito dominó. Dominó, com certeza. Então, assim, eu acho que é um erro ter retirado aquela barreira sanitária lá do Marco Divisório. A barreira deveria permanecer lá no Marco Divisório, porque ela barraria tanto a entrada da Zona Sul, né, contra a entrada da Zona Oeste, né, e também manteria aquela ali na Danone por conta ali do trevo ali de Campestrinho, né? E um outro assunto que nós abordamos a semana passada, inclusive nós tivemos a oportunidade de um telespectador lá da cidade de Andradas mandar para nós um e-mail, né, João? Eu queria que você falasse a respeito do assunto, por gentileza. É sobre aquela polêmica que aconteceu na semana passada, que o prefeito de Andradas disse que a Santa Casa recusou atendimentos na UTI, né? A Santa Casa alegou que estava lotada e não tinha condições de atender. Eu falei aquele dia lá o seguinte, né, Albert? A gente tem que lembrar sempre que a Santa Casa é um hospital particular, mas tem a pactuação com o SUS, então ela tem que fazer os atendimentos regionalizados. No caso, ela deveria... Desde que tenha vaga também, né? Desde que tenha vaga. Claro. Então, assim, a gente falou a versão da Santa Casa que foi essa, a gente falou a versão do prefeito de Andradas, ele disse assim, que foi contactada a Santa Casa e disseram que tinha vaga, e na hora que chegou, não tinha mais vaga. Eu vou falar agora uma terceira versão, que é do Rafael Costa da Silva. Neto, né? Ele é neto de uma das pessoas que teve ali o atendimento recusado. No caso, seria a avó dele. Eu vou falar rapidamente aqui. Ele mandou a seguinte mensagem pra gente no programa passado e a gente está repercutindo agora aqui, ó. Boa noite, pessoal. Só uma nota. Minha avó foi uma das pessoas que foram recusadas no domingo. Em momento algum, o senhor Ricardo Sá quis sequer pegar a documentação para saber do que se tratava. Minha avó não precisava de UTI naquele momento. Ela precisava de uma cirurgia e depois sim de uma UTI para recuperação. Mas o senhor Ricardo preferiu gritar, colocar o dedo na cara de meus familiares e ainda por cima colocou o próprio carro bloqueando a entrada da Santa Casa. Detalhe, tudo sem máscara, uma pessoa trabalhando no hospital. Mas se quiserem saber mais detalhes, estou à disposição de vocês para explicar. A vaga foi indicada no sistema SUS, é o SUS Fácil, né? Ou seja, não foi prefeitura nem o Hospital de Andradas que mandou a torto e direito. Se quiserem mais esclarecimentos, estou à disposição. Então, é muito importante também
o Rafael ter dado esse depoimento aqui, porque é uma terceira versão. Terceira versão, né? Que nós Santa Casa falamos. alega isso, né? Não tinha vaga disponível, né? E o Rafael está dizendo assim que no momento eles queriam uma vaga, era para fazer uma cirurgia, né? E depois sim seria talvez necessário uma vaga de UTI. Então, eu acho que a gente não tem motivo nenhum para duvidar da versão do Rafael aqui, né? Claro. Ele é neto dela. E é um telespectador assíduo do programa todas as terças e quintas-feiras também. Ele não iria ser leviano de colocar um depoimento desse, né, com o nome dele, se não fosse verdade, né, Albert? Com certeza. Nós agradecemos ao Rafael. As versões, conforme o João, nós trouxemos todas da Santa Casa, da própria Prefeitura de Andradas e agora do neto da pessoa que necessitava da utilização da Santa Casa. Nós vamos chamar um breve intervalo. Retornaremos dentro de poucos segundos com o Pautando, a versão online da coluna Bastidores do Jornal da Cidade. Pampa tem o melhor combustível para o seu carro e a melhor estrutura para cuidar do seu veículo, de você e da sua família. Com conforto e aquele atendimento único. Posto Pampa, com você onde você estiver. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade e agora repercutiremos as matérias do final de semana de hoje e as notinhas do Pautando. Vamos lá, João? Vamos lá, Albert. A manchete do final de semana do Jornal da Cidade foi a seguinte: sarampo, menos de 7 mil pessoas se vacinaram em postos nesse ano. Muito pouco, né, João? O Ministério da Saúde prorrogou aí a campanha, inclusive o público-alvo dessa campanha é pessoas de 20 a 49 anos que inclusive já tenham se vacinado alguma vez na vida para o sarampo. Então, está sendo um reforço aí, né, para vacinar de novo. E a expectativa era 17 mil, né? Pessoas, parece que eu vi a reportagem. A expectativa... Na verdade, não existe expectativa do sarampo, Tem né? um público estimado aí em postos de 73 mil pessoas, mas até o momento menos de 7 mil. 10% só. Então é muito pouco. Imunizou, né? Já é muito pouco. A gente vai utilizar o espaço aqui para conclamar a população. Sabemos que em época de Covid as pessoas estão com medo de sair de casa, mas é importante que façamos aí esse trabalho rápido com a Prefeitura para evitarmos de uma proliferação de um vírus também, que o sarampo também é um vírus, né, João? E ascender cidade afora aí de uma forma bastante exponencial. Ô Albert, só para a gente completar a informação, quem quiser se imunizar é de segunda a sexta-feira na Policlínica, das 8 da manhã às 6 horas da tarde. Nas UBSs dos bairros, o atendimento é das 8 às 4h30. Vamos vacinar, pessoal? Segunda a sexta. Só 10% da população é muito pouco. Também aqui, aproveitando aqui que eu estou lendo aqui a notícia, só uma informação aqui para ilustrar. Em 2019, a Vigilância Epidemiológica de Postos notificou 56 casos de sarampo na cidade e 3 foram confirmados positivos. Em 2020, não houve notificação de sarampo no município até o momento. Por isso que a gente pede para que a população possa se imunizar, né, João? É isso aí. Agora, outra notícia também, Albert, da edição do final de semana, foi que a Caldense, né, liberou aí, desde segunda-feira, ontem, né, a prática do tênis nas quadras de cyber, né? Então é mais um processo de flexibilização que o poderá usar. Das 4 quadras, 2 poderão ser utilizadas. Isso mesmo. Uma outra notícia também aqui que eu destaco aqui da edição do final de semana é o seguinte: Câmara Municipal debate recusa da Santa Casa em fazer analgesia em partos, né? Então seria aquele parto humanizado ali e tem pessoas ali, o círculo materno de Poços de Caldas está reclamando, né? Que a Santa Casa está brecando aí o atendimento para quem faz os partos pelo SUS, pelo particular, segundo não tem problema. O círculo não tem problema. Nem a Santa Casa alega que não tem funcionários, né? Não dá equipe e tal. Então e ela mandou demitindo muita gente também, né, João? Em virtude desse problema aí talvez possa ser que esteja em dificuldades, né? Vamos aguardar. E outra notícia que só para a gente completar antes de entrar no Pautando, Albert, a Secretaria Municipal de Cultura divulgou as propostas selecionadas na primeira etapa do programa Postos Curte em Casa. Então é mais uma iniciativa aí que a Secretaria de Cultura está tentando fazer aí para dar uma ajuda para aqueles artistas daqui de Poços que estão sem receberem por conta da pandemia, não estão podendo trabalhar porque tem a restrição e o teatro está fechado, o cinema está fechado, shows estão vetados de serem realizados até o momento, não pode fazer nem som no barzinho, né? O barzinho abre, mas não pode ter som.
Então, os artistas aí também são em uma parcela muito atingida Estão muito prejudicados, né, João? pandemia. Verdade. Então, essa iniciativa aí da Secretaria de Saúde, de Cultura, pelo menos, né, Albert? Vamos parabenizar o ajuda Ricardo. minimizar, A gente sempre pega no pé dele em relação lógico. às atitudes dele no turismo. Agora temos que parabenizar. Parabenizar o Ricardo, uma atitude bacana. Vamos torcer para que dê certo, né, João? É isso aí. Vamos pautando? Vamos lá. Pautando de domingo já. De domingo, né? Final de semana. É. A primeira notinha é diretório. O PDT conseguiu o status de diretório municipal em Poços de Caldas. Não é todo partido que tem. Difícil, não, é verdade. Difícil. Poucas agremiações políticas na cidade são diretórios e não apenas comissões provisórias. A maioria é comissão provisória, né? Agora, aspas. E aqui estamos, uma data importante para todos nós do PDT e para a história da política em Poços de Caldas, que sempre foi protagonizada pelos mesmos nomes de sempre, mas que agora terá um ator principal que, de fato, estará pensando primeiramente no bem-estar das pessoas, disse o presidente do PDT aqui em Poços, o Gabriel Vilas Boas. E o PDT tem como pré-candidato a prefeito em Poços o Eduardo Junqueira Dias. Parabéns ao Gabriel Vilas Boas. Anteriormente, o presidente do PDT em Poços foi o Vanderlei Monteiro. Posteriormente, o Gabriel assumiu o partido com a saída do Vanderlei e está em boas mãos. E ele tem trabalhado diuturnamente ao longo desses últimos 4 anos para viabilizar uma campanha que possa vir a disputar com chances de vitórias, né? E o menino lá, o Eduardo Junqueira, tem aí a possibilidade de ser o pré-candidato da legenda e com isso o PDT, com esse nome, com as pessoas que estão envolvidas lá no seu dia a dia, o Rodrigo Reis, o Thiago Biagione, a moça lá da promoção social, a irmã do Laércio, a Luzia Martins, são pessoas que têm aí um conhecimento do dia a dia da cidade e acredito que vão fazer um trabalho belíssimo. Espero que aquilo que a gente sempre colocou, né, João? Qualquer nome que vier, que substitua o que está aí no momento, vai ser muito bem-vindo. O PDT é um partido tradicional aqui em Poços de Caldas, né, Albert? Principalmente lá nos anos 80 e 90, você bem lembra. Sim. As principais 85 lançou o Marcos Tony e Guilherme Cavino de vice, né? Depois lançou o Fernando Queiroz. Eu ia falar até outro, eu ia falar até do Dinei, né? Dinei, verdade. Dinei de Mello, né, que foi vereador. Foram vários nomes do PDT lançou. Tem o João Chagas também, João que Chagas, chegou a ser candidato. Eu acho que ele foi candidato a prefeito. Prefeito em 96, verdade. 96, né? Então, assim, o PDT, né, principalmente ali nos anos 80 e nos anos 90, ele teve uma força, né? Sem dúvida. Ele era um partido de expressão. Depois aí entrou nos anos 2000, agora nessa década de 2010, deu uma diminuída, né? E agora está renascendo. Tentando renascer das cinzas, né? É isso aí. Vamos torcer para dar certo. É isso aí. A próxima notinha é Ações 1. O prefeito Sérgio Azevedo postou em sua página no Facebook 2 ações realizadas recentemente pela atual gestão municipal, segundo ele, que se arrasta há muito tempo, e é verdade, né? A colocação de muros de gabião na Avenida Platina, no Jardim Kennedy, que antes sofria muito com as enchentes, e o prolongamento da Avenida Irradiação no Jardim Quisana, que irá melhorar muito a mobilidade urbana naquele local, principalmente com o desafogamento da rua Barão do Campo Místico. O prefeito disse ainda que a gestão dele, aspas, veio para resolver aqueles problemas de muitos anos que ninguém teve coragem de resolver. Aí, se ele terminasse ele só nos comentários, tá bom, né? Tava ótimo. Aí ele quis aumentar, né? Aí estragou. Aí fez caca. Aí estragou. Aí ele não precisaria ter feito esse comentário aqui, porque eu acho que não é que não teve coragem de resolver. Às vezes precisa disso, não teve viabilidade. Ele próprio demorou. Engraçado, ele era secretário lá, ele era funcionário da Obras lá, né? Tinha a possibilidade de ajudar os secretários que lá passaram e nunca houve esse interesse por parte dele também. Mas parabéns, né? Vamos parabenizá-lo e que a sandália da humildade para ele caiba nos próximos comentários dele, porque é muito feio falar uma situação igual ele colocou, mas isso aí é típico de pessoas que infelizmente não aceitam que outras possam ofuscar o seu brilho. E eu tenho que parabenizar isso tudo, João, é o Rafael Henrique. Que esse povo só está fazendo a travessa Maria Vilela lá. Maria Vilela Pereira? Maria Vilela Pereira, a continuação da irradiação, porque o Rafael Henrique, ele pegou no pé desse povo 4 anos, João. Ele só na Secretaria de Obra ele foi umas 5 vezes. E vídeo, TV Posto, TV Plano, nós fizemos, IPTV Sul de Minas, graças ao Rafael Henrique. Se isso aí sair, tinha que mudar o nome futuramente da travessa para Travessa Rafael Henrique. Porque graças a ele, parabéns, Rafael, a sua insistência, o seu trabalho junto aos vereadores, junto à prefeitura, junto à imprensa, mostrou que se nós tivermos interesse, podemos fazer muito mais. Robert, eu acho que essa intervenção que eles estão fazendo ali na travessa, naquela extensão da Avenida Radiação,
É uma intervenção, sim, que poderia ter sido feito, lógico, bem antes. Com certeza. Poderia ter sido claro. feito na própria gestão do Sérgio, na gestão do Heloísio, na gestão do Paulinho, do Navarro, né, do próprio Paulo Tadeu. Paulo Tadeu que fez a cobertura do Rio na época lá. Cobriu, mas aí a partir disso... Ninguém fez mais nada. Né? Então, assim, o próprio Sérgio está se vangloriando de que veio para resolver um problema que ninguém quis fazer, mas ele levou praticamente 4 anos. Só que ele esqueceu também que no passado não tinha Jardim Vitória 1, 2, 3, 4, Santa Augusta 1, 2, 3, 4, aqueles bairros que cresceram, Morumbi, Santa Ângela, que foi crescendo da forma que cresceu nos últimos 10, 15 anos. E hoje a Barão do Campo Místico necessita de uma paralela para poder desafogar o trânsito. E hoje caiu na mão dele. Poderia ter sido da mão do anterior? Acredito que nem tanto, porque os bairros foram crescendo ao longo desses últimos 5, 6, 10 anos. E agora, na mão dele, nada mais justo que ele faça. Mas temos que parabenizar o Rafael. Não, o problema é só, a obra é muito bem-vinda e parabéns ao Sérgio. Claro, sem dúvida. O problema é essa questão, ninguém teve coragem para resolver. Não é que não teve coragem, é outra coisa, né? Mas também não vamos entrar mais no mérito. E a última notinha dessa edição do final de semana é o boletim epidemiológico de sexta-feira sobre casos de Covid-19 em Poços, praticamente iguala o número de homens e mulheres contaminados pelo vírus. Olha para você ver que interessante, né, Albert? Porque no começo, quando a 51 passou a se extinguir, tinha uma diferença ali até que expressiva ali entre os contaminados do sexo masculino e do feminino. E agora quase que igualou, né? É verdade. São 142 pacientes do sexo feminino e 145 pacientes do sexo masculino. Até então, a maioria dos casos de Covid-19 em Poços eram de pacientes do sexo masculino. Então, são informações aí relativas, né, ao boletim de sexta-feira. Quer ver só a título de comparação, Albert? O boletim de ontem, segunda-feira, dia 13, também consta aqui, ó, homens 50,9%. Então, você vê que está pau a pau ali. Pau a pau, o negócio está bem empatado para ver que a doença ela não vai só para homem, não. Se a mulher todos. não se cuidar também pode ser Até vítima. um bebê de 25 dias parece que estão... E faleceu. Faleceu, né? Estava sob investigação. Sob investigação. Eu não sei se saiu o resultado. Se saiu eu ainda. não lembro ainda, mas de qualquer forma, os pais estavam com o vírus, né? Verdade. Então, vamos às matérias de hoje? Vamos. Terça-feira, a manchete é a seguinte de hoje. Google terá que informar a origem de exclusão de sites da Prefeitura. Então foi aquela polêmica lá sobre sites da Prefeitura, né, da Secretaria Municipal de Educação, que foram deletados. Coisa estranha, né, João? Quem é que tem acesso a isso? Então, mas é exatamente a própria Prefeitura, né? Prefeitura. Não, são servidores da Prefeitura que fazem ali o trabalho. Servidores de carreira que trabalham ali, né? A Prefeitura entrou na Justiça para o Google apontar... Informar qual foi o ID. Qual o IP. O IP, né? O IP do usuário que fez a exclusão do site. Muito estranho. São sites ali de conteúdo pedagógico, entendeu? Conteúdo ali... Tomara que não tenha sido ninguém, né, João? Porque se for, tem que mandar para o olho da rua uma pessoa dessa a bem de serviço público, sem direito a nada, porque esperamos que tenha sido um erro por parte da pessoa, às vezes, que cometeu, ou erro na transmissão dos dados, ou um pau no servidor, porque é inadmissível, né, João, se isso realmente aconteceu. Isso aí a gente já ouviu falar de casos de que se apagava. Quando o Paulo Tadeu entrou na prefeitura em 2001, deletaram muitas coisas por dentro da prefeitura, da gestão do Geraldo Tadeu. E não foi o Geraldo, foi pessoas ligadas a ele que desligaram os computadores na época. Você lembra, inclusive, daquele programa, né, desenvolvido na gestão do Paulo Tadeu, o Quali Saúde. Acabaram com tudo. Fizeram um mapeamento de toda a saúde de Poços de Caldas, todos os usuários, tal. Depois, misteriosamente, foi deletado. O banco de dados, né? Verdade. Não, mas aí contrataram aquela empresa, né, Instituto Solos, né? Aí você não podia usar as bases do Quali Saúde, porque você teria que... Como contratar o Instituto Solos? E o senhor Flávio Faria, que era o vereador que denunciou na época, os 8 milhões, que hoje deve dar 15, 20 milhões, até hoje não trouxe a resposta para nós. Acredito eu que aquele Quali Saúde era uma base de dados muito interessante para Poços de Caldas. E foi um trabalho que levou meses ali para ser feito. Mais de ano, né? O Varley, né? Varley, que era o secretário de saúde. Ainda sobre a questão aí da pandemia, Albert, é uma notícia importante também. Caiu para 19,29% a taxa de ocupação de leitos de UTI em Poços, né? Então, graças a Deus. Estava em torno de 29% e agora caiu 10%, né? Então, é bem-vindo, né, essa informação, porque a gente vê que Poços, bem ou mal, está sob controle da pandemia, né? Por mais que ocorram aí os erros que a gente às vezes destaca aqui, também destaca os acertos, a gente percebe
que está ocorrendo aí um controle sobre a pandemia. Com certeza. Outra informação aqui também, Albert, agora no campo de esportes, mas relacionada também à questão da pandemia, é que o elenco da Caldense voltou aos treinos, mas vai ficar isolado lá no CT até o final do Campeonato Mineiro. Uma oportunidade que o Campeonato Mineiro vai retornar dia 26 de julho. Mas dando de exemplo aqui, João, o Campeonato Catarinense voltou, uma rodada teve que suspender. Mais de 50 pessoas foram contaminadas de vários times com o Covid. Então, o Campeonato Catarinense está suspenso até segunda ordem, em virtude do alto índice de contaminação dos atletas. E o Campeonato Mineiro retornará dia 26 de julho. Esperamos que não aconteça em Minas igual aconteceu em Santa Catarina, essa onda de contaminação. É verdade. O campeonato Catarinense eu acho que teve 2 rodadas. 2 rodadas, desculpa, é verdade. 2 rodadas. E depois resolveram suspender. Né? É isso aí. Lembrando que o único campeonato que está sendo disputado no momento... Final amanhã, né? Carioca, Flamengo e Fluminense. No SBT, viu? Vai passar. SBT, gente! Vai passar no SBT e na Flá TV também vai passar a partir das 9 da noite. Na Flu TV também, não? Na Flu TV não. TV não. Outra notícia legal aqui também, Albert, que a Prefeitura vai fazer amanhã o sorteio do residencial Vale dos Pinheiros, naquele empreendimento que está sendo construído lá na Zona Leste. Vai ser um sorteio aí de forma remota. Parabenizar a grande amiga Mirelle lá do cartório, que fez um trabalho junto com as meninas lá, formidável lá no cartório de registros, trabalhando até 10, 11, meia-noite para colocar em dia, para que a Prefeitura pudesse fazer os sorteios amanhã. Então a gente tem que parabenizar também a quem de direito, quem colocou os papéis em dia para a possibilidade de sorteio. Né, rapidinho, Albert, para quem quiser assistir esse sorteio, vai ser transmitido na página oficial da Prefeitura no Facebook, vai ser transmitido também no canal da Prefeitura no YouTube, a Rádio Libertas vai transmitir também, através do 99.5, né, que é o endereço lá da Libertas, e também, eu acho que essa informação não está aqui, mas eu tenho a impressão que a Rádio Libertas também vai compartilhar essa informação, essa live aí na página dela lá no Facebook. Então tem várias opções aí para você assistir esse sorteio. Outra notícia aqui, Albert, só para a gente encerrar os comentários antes de entrar no pautando, que a Prefeitura, né, através da Secretária Municipal de Administração, Analise de Souza, ela anulou de fato parcialmente o edital de concorrência pública sobre a concessão do serviço de transporte coletivo. Obedecendo o que o Tribunal de Contas do TCE, né? Solicitou para eles, né? E aí agora a Prefeitura terá que retificar o edital com reabertura de prazo de 30 dias. O próximo prefeito, com certeza, vai ter a oportunidade de fazer o próximo licitação do transporte público. 4 anos para fazer não conseguir. Pode largar a mão. Albert, e o interessante é que no dia que o prefeito Sérgio Azevedo foi lá no Silas, né, no Silas Lafayette, na Rádio Master Web Rádio, ele falou a respeito dessa questão, que ele foi questionado pelo Silas. Sim. Por que demorou tanto para fazer? Não, mas isso aqui a gente faz, tal. Mas assim, da forma que ele falou... Parecia que não, comprar doce no bar da esquina. Do jeito que ele falou, assim, a complexidade de uma licitação do transporte coletivo, da forma como ele falou, parece que não iria acontecer nenhum tipo de problema. Não, imagina. Não, mas para ele tudo ele acha que é fácil, né? Tranquilo, não ia ter ninguém a contestar, não ia ter erro em edital. Vai custar caro isso para ele, vai ter que gastar com advogado futuramente, vai ter que gastar para se defender, porque vai calar no ombro dele não ter feito a licitação no tempo hábil. Agora, pautando? Vamos lá. O pautando de hoje, Albert, é sobre o impacto, né? O impacto do voto evangélico nas eleições municipais de Poços de Caldas na campanha. Você quer ler tudo, depois a gente comenta? Deixa eu ver. Basicamente todas, né? Qualquer coisa você dá uma parada aí. Vamos lá. Aqui, só para dar um fôlego. A disputa por vagas na Câmara Municipal nas próximas eleições será bastante disputada no meio evangélico local. A Igreja Universal, por exemplo, estipulou como meta a eleição de um vereador na cidade. O nome escolhido é o do pastor Roberto Santos, ele está afiliado no PRB. Já foi deputado, rapaz, pelo Pará, se não me engano, né, João? Até a sequência aqui. Então é o pastor Roberto Santos, do PRB, que veio de Belém. Ele, que também é ex-deputado estadual, foi transferido para Poços há cerca de um ano. A ideia da IURD, né, que é a Igreja Universal, é repetir o período em que conseguiu eleger em Poços o pastor Wellington Campista. Que foi, por sinal, um zero à esquerda. O Wellington Campista ele foi vereador, infelizmente... Péssimo. Uma atuação discretíssima, né? A segunda notinha, voto evangélico 2. Com a IURD na disputa, a disputa pelo voto evangélico na cidade ficará mais acirrada. A Igreja do Evangelho Quadrangular pretende continuar com uma cadeira no Legislativo, atualmente ocupado pelo pastor Wilson Silva. Situação que vem se repetindo a cada eleição desde que o pastor Paulo Maximino foi eleito pela primeira vez. A questão é que nas disputas anteriores, sem a Igreja Universal,
outras denominações evangélicas estavam fechando em torno do candidato da igreja do Evangelho Quadrangular. Então, o que aconteceu? Nessa última eleição, por exemplo, o pastor Wilson Silva, né, foi o único candidato ali, realmente ligado ali à igreja do Evangelho Quadrangular, e várias outras denominações religiosas aqui de fecharam com eles, né? Verdade. Né? Então, dessa vez não, cada um vai lançar a sua. Tanto é que ele foi o mais votado, né? Sim, 2.500 votos, né? Verdade. Foi Também uma atuação discretíssima, para não falar ruim também. Exatamente. A próxima notinha. Mesmo assim, um princípio de fragmentação no voto evangélico aconteceu, ainda que de forma mais tímida, em 2016, quando o vereador Marcelo Leitor, que não é pastor, mas tem ligações com o segmento religioso, conseguiu obter uma boa votação de outras denominações, fazendo companhia ao pastor Wilson Silva na atual legislatura. Então, o que aconteceu? Na eleição de 2016, por exemplo, né, o pessoal fragmentou um pouco, né? Focou ali no pastor Wilson Silva e ele se elegeu, mas também outras denominações menores, né, fecharam ali em torno do Marcelo Leitor. O Marcelo Leitor, ele é proprietário da livraria Luz e Vida, né, até antes da eleição era conhecido como Marcelo Luz e Vida, né, e apesar dele não ser pastor evangélico, ele tem essa ligação com religiões. E ele foi eleito, né, muito por conta dessa questão. Com Talvez certeza. até o Marcelo tenha dificuldade na próxima eleição. Ah, sim. Né, agora dentro do partido novembro, dele tem bons né? nomes também, né? Porque tem agora, como o Albert falou, seria até a sequência aqui da notinha aqui, ó. Agora existe uma sinalização de outras igrejas evangélicas em apresentarem candidatos próprios, o que acirrará a disputa de votos nesse nicho eleitoral. Então, o Marcelo Leitor, eu acho assim que ele foi um bom vereador. Foi. Né? Ele foi um bom vereador, ele teve mas propostas interessantes. foi um bom vereador, fez bons sim, questionamentos, claro, fez um trabalho bacana, concordo com você, mas também votou tudo com o prefeito também. Foi um passador de pano também, de mão cheia, né, Marcelo? Você vai me perdoar, te admiro muito, uma pessoa muito educada, mas foi um passador de pano, tanto ele quanto o Carlos Roberto de Oliveira Costa, que hoje é o atual presidente da Câmara. Mas o não se opuseram a nada ao atual prefeito também, né? Então, mas ainda que ele tenha feito essa passada de pano aí, eu acho que ele teve uma atuação pelo menos melhor do que a dos outros companheiros dele. Sim, com certeza. Então, por exemplo, assim, eu acho que... Dos novos que entraram, né? Dos novos. Bem melhor. Ele foi melhor do que o pastor Wilson. Muito melhor. Ele foi melhor que a Lígia. Lucas. Ele foi melhor que o Lucas. Ele foi melhor do que o Ricardo Sabino. É verdade. Né? Ele foi O melhor locutor que o da Álvaro Rádio Libertas. Rádio Libertas. Então, O Álvaro Canhã tá nervoso, viu? Sábado ele estava muito nervoso na feira. Eu quero aqui deixar as nossas escusas dele em relação ao que aconteceu, que a população está pegando o pé dele. Várias barracas que ele foi no mercado e na feira o pessoal oferecia café pro Álvaro Canhani. Álvaro, você acha que o povo não acompanha a rede social, mas acompanha sim. Tomara que, você já deu sua parcela de contribuição, dá seu espaço para pessoas mais jovens. Não fique preocupado só com café não, porque sábado na feira o pessoal ofereceu bastante cafezinho para você. Albert, então só para a gente concluir esse raciocínio aí do voto evangélico, então qual que é o desenho aí que está se apresentando para a eleição agora de novembro? Eu falei de outubro, mas é novembro. 15 de novembro. 15 de novembro teve o adiamento, né? Tem aí o pastor Wilson, que já é vereador pelo Democratas, ele é ligado à igreja do Evangelho Quadrangular. Tem o pastor Roberto aí, que é da igreja Universal, né, pelo PRB, que também vai disputar os votos. Tem aí também uma outra informação de bastidores ainda, Albert, que a igreja lá do reverendo Soares, R.E. Soares, né? Eu acho que é a Igreja da Graça de Deus. Da Graça Internacional da Graça de Deus. A Igreja Internacional da Graça de Deus, parece que também está articulando vai lançar também. O lançamento de uma pastora. Olha só. Né? Então, são igrejas... Antigamente, João, nós tínhamos vários médicos. Será que dessa vez vamos ter pastores da igreja? Não faltar mais nada, né? O problema, Albert, não é o vereador ser pastor. Esse não é o problema. O problema é que não faz quase nada. Mas não é isso, Albert. Né, o problema é o seguinte, não é o vereador ser pastor. O problema é que o vereador, quando pastor ou ligado a questões de religião, ele legisla muito mais pelo interesse da religião do que pelo da coletividade. Eu vou citar, só para respaldar o que eu estou dizendo aqui, eu vou citar situações em que esse pessoal ligado aí a igrejas fez aqui nessa legislatura. Teve aquele episódio da exposição do Banco Santander que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Você lembra disso? Lembro. Vou falar bobagem aqui na Câmara. Os caras vieram fazer aqui uma moção de repúdio ao Banco Santander e a exposição. Ou seja, era uma situação que estava acontecendo. O outro queria colocar, no Rio Grande do Sul. O outro queria colocar no Carnaval adereços de santos, lembra? Pós-Carnaval ou época de Páscoa.
referenciando a Igreja Católica. Pô, gente, a coisa mais séria, né? Essa questão da exposição, eu acho que se a exposição fosse aqui em Poços, poderia até ser de direito deles fazer essa moção de repúdio. Então, assim, mas é um assunto que não é da nossa competência. Outro assunto que também que esse pessoal embarcou aí numa discussão sem necessidade. Começaram a criar caso com a questão da ideologia de gênero. Ideologia de gênero, verdade. Que quiseram discutir esse assunto, aliás, não deixar se discutir esse assunto. Em primeiro lugar, que a questão da ideologia de gênero na educação, que é o motivo de toda a polêmica que aconteceu naquela época, a ideologia de gênero para entrar na educação teria que estar inclusa no plano decenal. O plano decenal de 10 em 10 anos, ou seja, era só daqui 10 anos que ia acontecer a discussão. Então, quando muito, alguém iria na Câmara e falar que a ideologia de gênero era boa, as vantagens e tudo mais e tal. Era simplesmente esse o debate. Criaram casos sem necessidade. Eles não quiseram abrir esse debate. Tanto que fizeram que tiveram que debater a ideologia de gênero lá dentro da Fora do prazo. Entendeu? Tiveram que aceitar discussões desse tipo. Então, são assuntos assim que são ligados muito mais à questão da identidade religiosa da pessoa, ser contra ou a favor de determinada questão, e ela tenta implantar isso aí na atuação parlamentar dela, na atuação legislativa. Então, são assuntos que não têm interesse nesse momento de ser discutidos. Então, a gente vê que esse que é o problema. Então, por exemplo, assim, a gente falou assim que o vereador Wilson Silva, que é pastor, ele tem uma atuação muito discreta. Né? Ele tem uma atuação assim que a gente não sabe dizer o que ele fez de fato. O Marcelo Leitor, por exemplo, a gente vê que ele é uma pessoa ligada a questões de religião, mas ele faz algumas coisas assim que são produtivas, ele faz questionamentos. Tudo bem, ele passou pano aí em determinadas situações assim polêmicas, aí, por exemplo, do empréstimo, né? Aberturas de comissão especial de inquérito, né? Ele não votou a favor dessas questões e tal, mas a gente vê que pelo menos ele fez outras situações assim que talvez, né, se fosse o caso, respaldariam ele para um próximo mandato. Com certeza. Espero que na próxima legislatura tenhamos pessoas realmente comprometidas com o dia a dia da nossa querida Poços de Caldas, que possam cobrar do prefeito de uma forma mais incisiva o seu mandato, porque da forma que este fez nesses 4 anos, a Câmara foi completamente omissa e o próprio promotor público teve que fazer o trabalho que grande parte dos vereadores não fizeram, tirando aí a Cissa, Paulo Tadeu e Joaquim, vez ou outra, Paulo Eustáquio. Infelizmente, esperamos que na próxima tenhamos pessoas realmente preocupadas com Poços de Caldas, porque se nós não preocuparmos com o futuro da nossa cidade, Poços de Caldas será aí, como o Sérgio colocou dias atrás, quando ele assumiu, que era uma terra arrasada. Terra arrasada vai ser a que você vai deixar, com 80 e tantos milhões de dívidas para a próxima legislatura. Chegamos ao final da nossa pautando. Suas considerações finais, João? Não, só para encerrar esse assunto, desculpa, antes da gente falar, eu só queria dizer o seguinte, para a pessoa que está nos assistindo, o problema não é o salário do vereador. De forma alguma. O problema é quem recebe o salário. Então, não adianta a gente falar, mas o vereador está ganhando 10 mil, 11 mil, 8 mil, é muito dinheiro e tal. Não é muito Se ganhar dinheiro. pouco, vai ser corrompido. Esse que é o problema. problema. Então, o problema não é o salário, o problema é quem recebe o salário. Então, você eleger um vereador que vai ser ruim, né, ou que tem Custa caro, né, João? Tem tudo para ser ruim, vai custar caro depois do. Ao passo que bons que trabalham no dia a dia, agora, quem aquilo que ganha é pouco. Merece estar ganhando os 10 mil. Considerações finais? Encerramos mais uma edição do Pautando, né? Lembrando que a coluna circula de terça a sexta no formato digital, final de semana digital mais impresso. A assinatura do Jornal da Cidade é muito barata, R$30 pelo trimestre, e se quiser o Jornal dos Negócios junto, R$40. Um grande abraço a todos e até quinta-feira, às 20 horas, com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade.